Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Alexandre Balmer e neste vídeo vamos falar sobre seleção dos indicadores da qualidade de água no rio Jaibaras pelo emprego da análise da componente principal. Um dos grandes problemas para a humanidade é a garantia da fonte de água potável para consumo e agricultura. A contaminação dos recursos hídricos pela ação antrópica, ocorrido pelo aumento da população mundial e altas taxas de consumo de água, a disponibilidade vem se tornando cada vez mais escassa. A água é um recurso principal para a condição da vida, sendo a maior limitação nas regiões áridas e semiáridas do globo. O grau de pureza da água pode ser definida por características físicas, químicas e biológicas, sendo esses parâmetros a qualidade da água. Definindo as variáveis mais significativas para resolver este problema, foi necessário técnicas que possam resumir sistematicamente a condição significativa que existe entre as várias variáveis. A técnica de estatística multivariada, análise da componente principal, facilita estas análises, sendo já usada para estudar fenômenos hidrológicos, hidrotermológicos e hidroquímicos, com o objetivo de identificar os parâmetros físicos e químicos mais importantes na variabilidade da qualidade da água. O açude Aires de Souza, localizado no município de Sobral, pereniza o rio Jaibaras e atende diversos usos, como consumo humano, irrigação, pecuária, piscicultura artesanal, tanques de rede, lazer e dessedentação de animais. Falando um pouco sobre o local, é uma subbacia do rio Jaibaras, está inserida na bacia hidrográfica do rio Acaraú, situado na região norte do estado, sendo a segunda em importância no Ceará, com 12.540 km². O clima é semiárido quente e temperatura média mensal superiores a 18 graus. A pluviosidade média anual é de 821,6 mm. O solo da bacia do Jaibaras são do tipo lótico, eutrófico e distrófico. A vegetação predominante é a caatinga arbustiva aberta. Para monitorar a qualidade de água liberada pelo açude Aires de Souza e o padrão de água que chega ao rio Acaraú, foi estabelecido pontos amostrais ao longo do trecho que pereniza o rio Jaibaras, numerados de ponto 1 e ponto 2. O ponto 1 é situado na galeria do açude Aires de Souza e o ponto 2 localizado na confluência do rio Jaibaras com o rio Acaraú. Tratando um pouco da coleta e análise, foram realizadas coletas entre abril de 2002 e junho de 2005, totalizando 24 expedições. As amostras foram coletadas a uma profundidade de 0 a 20 centímetros da superfície, no centro do curso de água, armazenada em garrafas plásticas de 1000 ml após 3 lavagens das garrafas. Os parâmetros estudados foram pH, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonato, fosfato, cloreto, amônia, nitrato, sulfato e relação de adsorção de sódio. Para identificar os agentes determinantes, foi baseado na aplicação do modelo de estatística multivariada, análise fatorial e análise dos componentes principais. O primeiro passo no desenvolvimento da análise fatorial e análise dos componentes principais foi a elaboração de matrizes de correlação dos parâmetros avaliados, no ponto de derivação da água no reservatório P1 e na junção do rio Jaibaras com o rio Acaraú, P2. As matrizes de correlação R1 para o ponto P1 e R2 para o ponto P2, sendo P igual a 13, que é o número de parâmetros analisados. As matrizes de correlação R1 e R2 foram definidas pela seguinte equação, onde a equação transforma as variáveis ortogonais em fatores. Para aferir os dados, foi utilizado o método Kaiser-Meyer-Hawkins, KMO. Valores de KMO menores que 0,5 indica que o modelo não se aplica aos dados em estudo. O número de fatores extraídos foi definido pelo critério da raiz latente, que considera somente componentes com alto valor superior a 1. O primeiro fator, CP1, é a combinação de todas as variáveis e explica a maior variância nos dados. O segundo fator, CP2, explica a segunda maior variância sem estar relacionada com a primeira. A análise fatorial é uma técnica de interdependência onde todas as variáveis são consideradas simultaneamente, utilizando o conceito de variável estatística. O modelo assume que os erros estatísticos não têm correlação com os fatores comuns. É possível que todas as variáveis contribuam para o fator de qualidade da água. Contudo, é esperado que um único subconjunto de variáveis forneça os dados para caracterizar a qualidade da água. A expressão geral para a estimativa do fator késimo é essa que está sendo apresentada, onde W representa o coeficiente de contagem de cada fator.
O processo para maximizar a variância entre os fatores, alterando a raiz característica sem afetar a proporção da variância total explicada pelo conjunto, as variáveis passam a apresentar pesos próximos a 1 ou 0, eliminando os valores intermediários, o que dificulta a interpretação dos fatores. Devido à complexidade das variáveis, foi adotado o modelo de rotação ortogonal Varimax, foi adotado devido à sua facilidade de interpretação. A primeira análise realizada foi a de interdependência entre as variáveis, para saber a adequabilidade do conjunto de variáveis ao procedimento estatístico. Teste adequacidade KMO maior que 0,5 e a explicação das variâncias acumuladas superiores a 80%. KMO menor 0,5, o teste passa a ser considerado inadequado. Os pares de variáveis que apresentam maiores correlação para o ponto P1 foram sódio e relação de adsorção de sódio, condutividade elétrica e cloreto, pH bicarbonato, cálcio e relação de adsorção de sódio, cálcio e sódio. Em condições áridas e semiáridas, cálcio em grande parte passa a ser substituído pelo sódio, o que determina o aparecimento de condições alcalinas, que explica a relação negativa entre cálcio e sódio, menos 0,630, e do cálcio com relação à adsorção do sódio, menos 0,825. A alta correlação de pH e bicarbonato, 0,822, pode ser explicada pelo índice de Larson, em que as águas com valores de pH entre 6,5 e 9 favorece a dissolução de carbonato de cálcio. A correlação de cloreto e condutividade elétrica, 0,776, já era esperada, uma vez que a condutividade elétrica expressa os sais presentes na água. A associação pode ser explicada pela geologia e características químicas do local. Em análise preliminar para o ponto P1, mostra que as análises com maior expressão estão relacionadas com os sais dissolvidos na água. Para o ponto P2, os pares de variáveis que apresentaram maiores correlações foram sódio com relação de adsorção de sódio, nitrato com relação de adsorção de sódio, nitrato com amônia, nitrato com sódio e condutividade elétrica com sódio. O nitrato apresentou relação superior a 0,5 com os demais parâmetros, decorrentes do uso de fertilizantes no perímetro de irrigação de Aires de Souza. A correlação positiva entre amônia e nitrato, R é igual a 0,582, pode ser resultado da decomposição da matéria orgânica em condições anaeróbias. Amônia e nitrato são indicadores de poluição do corpo d'água pelo despejo irregular de efluentes domésticos, industriais, lixiviação do solo, onde foram aplicados fertilizantes nitrogenados. A correlação positiva entre condutividade elétrica e sódio, 0,666, pode ser explicado pela composição geoquímica e as condições de seca e chuva. A alta correlação negativa entre nitrato e sódio, menos 0,716, indica a formação de compostos nitrogenados, como o nitrato de sódio, que reduz a disponibilidade do sódio, o que pode explicar a correlação negativa entre nitrato e relação de adsorção de sódio, menos 0,523. A análise preliminar para o ponto P2 mostrou que as variáveis mais expressivas estão ligadas à poluição decorrente dos nutrientes, amônia e nitrato, além de sais dissolvidos na água. As medidas descritivas obtidas pela análise fatorial e análise da componente principal, os componentes principais para o ponto P1, CP1, CP2 e CP3 explicaram respectivamente 37,57%, 30,87% e 11,75%. As variáveis total dos dados, concentradas em 13 dimensões, representam 80,19% das informações. Para o ponto P2, CP1 e CP2 explicaram respectivamente 57,28% e 24,5% da variação total dos dados, concentrando em duas dimensões, 81,33% das informações. Os valores elevados dos pesos fatoriais em módulo indicam as variáveis mais significativas de cada fator. Para o ponto P1, o componente CP1, o modelo mostrou que as variáveis mais significativas na qualidade de água foram relação de adsorção de sódio, cálcio e sódio, sendo a área de menor influência de ação antrópica. O segundo componente CP2, as variáveis nitrato, pH e bicarbonato foram as mais significativas. No terceiro componente, CP3, as variáveis de maior peso foram cloreto, fosfato e condutividade elétrica, devido à presença de detergentes e esgoto no distrito de Jaibaras. Para o ponto P2, as variáveis de maior peso na primeira componente CP1 foram condutividade elétrica, sódio e relação de adsorção de sódio. A condutividade elétrica foi mais importante na determinação da qualidade de água. Está relacionado aos sais não naturais dissolvidos na água, proveniente dos dejetos de esgoto domésticos ao longo do trecho perenizado. Na segunda componente CP2, as variáveis de destaque foram nitrato e amônia.
relacionados à poluição do corpo d'água pelo lançamento de efluentes domésticos e lixiviação dos solos, que possuem resíduos e fertilizantes nitrogenados no perímetro irrigado Aires de Souza. Concluindo, a qualidade da água que sai pela galeria do açude Aires de Souza foi definida pelas características químicas da área sedimentar, sendo uma componente mineral. Importância secundária teve a poluição orgânica, seguida pela presença de detergentes e esgoto domésticos. A qualidade de água que chega ao rio Acaraú foi definida com maior importância pela ação antrópica ao longo do trecho perenizado. Então é isso. Muito obrigado por escutar até aqui. Isso é tudo, pessoal.